Olá, meus amigos, minhas amigas. Papo Doce é uma ideia pretensiosa de imaginar que a gente pode sim debater política de uma forma mais amigável, mais doce, sem deixar de fazer as críticas, sem deixar também de dar nossa opinião, sempre sem ofender ninguém, avaliando situações e não necessariamente pessoas, tá? A gente tá no Instagram, @Papo Doce com Firmo Neto, e tá no YouTube, Papo Doce, você nos encontra. Hoje eu queria falar um pouco do Ciro Gomes. Olha, o Ciro é uma personalidade, é um cara que eu gosto, tá? Eu gosto como político. Ele é um cara que nunca escondeu que é político nas eleições, enquanto a nova onda era ser o novo político, né? Ser o gestor. Muita gente enganou muita gente com essa conversa. O Ciro sempre disse, não, eu sou o velho político. Eu sou o político que conheço o Brasil, que tem um projeto para esse país e sou um velho político, né? Não cheguei hoje no bar, né? Ele costumava dizer isso brincando. Eu gosto muito do Ciro, né? Acho que ele tem uma admiração justa por parte do eleitorado, principalmente essa maior do Ceará. Impressionante o desempenho do Ciro Gomes, da equipe que ele deixou. Não acho coronel, isso é uma invenção aí do pessoal que gosta do Bolsonaro e do Lula, né? Existem características para a gente dizer que um cara é coronel da política, né? E também o PT falar disso eu acho complicado, porque o PT, por exemplo, ficou com Rosiane Sarney no Maranhão contra o Flávio Dino em algumas eleições atrás, justamente por conjecturas, por acordos que são feitos na política. Mas enfim, o Ciro Gomes é um cara interessantíssimo, inteligentíssimo, cara inteligente, tem muita loquacidade, tem muita oratória, né? Bom no que fala, sabe o que está falando, conhece os números, coloca em desafio os números dele, os números que ele dá, que ele projeta, as ideias dele, e tem um plano econômico, esse realmente mais progressista. Mais à esquerda, porque a esquerda não existe no Brasil. Quando surge o Bolsonaro, numa direita, lá na extrema, então todo mundo, vocês veem que eles transformam o João Dória em esquerda. Acho que João Dória, até o braço esquerdo dele é destro, como disse o Reinaldo Azevedo, certa vez. E o Ciro, então ele precisa trabalhar, né, viabilizar uma campanha que o leve ao segundo turno, porque todo mundo sabe que o segundo turno é outra história, é outra campanha, são outros mecanismos, né, e outros tipos de acordos que a política tem. Não acho ruim, diferente de alguns, que tenha-se acordos. Ciro diz uma coisa interessantíssima, né? Olha, é com quem o povo eleger que eu vou fazer acordos, porque eu não quero ser imperador, eu quero ser presidente do Brasil. Isso é super interessante, porque não há como, olha aí, o Bolsonaro se elegeu, né? Não faço acordo com ninguém, é todo mundo pilantra. Os mesmos acordos, agora vai para o partido do Valdemar Costa Neto, que se envolveu lá na história do Mensalão, que foi preso, que acho que está de tornozeleira ainda, que é o PL, né? Ou seja, não tem essa, política é acordo, e faz-se acordos com quem o povo eleger. Está corretíssimo, Ciro. Mas eu acho que o Ciro se perde um pouco quando ele vem para essa ideia do ataque muito duro ao Lula. Eu gosto tanto do Ciro que escrevi dentro dos meios, não me leram, lógico, quem sou eu? Não vão me ler, não vão me perceber, embora eu tenha até, como eu disse, uma simpatia pelo Ciro Gomes. Eu acho que a maneira de conseguir ir ao segundo turno é justamente o contrário, é elogiando o PT. O governo que foi promissor, que foi muito bom, e eu falo de números, porque nem o bolsonarista, vamos dizer, mais comum e mais equilibrado, fala mal do governo Lula. A questão é que tem na cabeça deles a questão da corrupção. Só que se está solto, se está com seu mandato, se está com sua candidatura possível pela justiça, então está limpo. Vamos em frente, vamos para a guerra política, tá? Sem ofensas. Então eu acho que o Ciro se perde um pouco quando ele parte para essa agressividade violenta demais ao PT. Eu acho que é a forma errada. Quem sou eu? Não sou absolutamente ninguém mesmo, né? E não vai aparecer, de repente, se o canal fosse maior, é um canalzinho pequenininho, não tem nem inscrito ainda, iria logo aparecer quem dissesse, você não é ninguém, e eu vou concordar, não sou mesmo. Mas eu acho que é o caminho errado, essa crítica tão dura assim ao PT. Acho que o Ciro, como é candidato, né, e não é do PT, ele precisa, lógico, perambular ali nas críticas, ações do PT que ele condena, que ele contesta, e sempre condenou, e sempre contestou, até em tempo ele fez isso, nos seus devidos respectivos tempos, né? Quando o PT fez aqueles acordos lá com o Eduardo Cunha, né, o Ciro comunicou, olha, vocês vão fazer esse acordo com o Eduardo Cunha, se fizer isso eu vou para a oposição, porque não é possível.
né? Porque já conhecia o Eduardo Cunha, ele próprio diz isso também. Então acho que ele se perde nesse momento, ele deixa a figura inteligente, a figura que tem um projeto. Eu tenho o livro do Ciro Gomes, esse último, que foi muito vendido, eu tenho, gostei do livro, li, né? Não é só ter, é ter e ler, né? Li, tem ali realmente uma base de um projeto para o país, que eu acho que é, em partes, o que o Brasil precisa. O Lula é diferente, porque o Lula já tem uma passagem, né? O Lula tem uma passagem bem sucedida, na minha opinião, em números, tá? Em números, então não adianta paixões, em números. Tenho críticas ao PT também, muitas, já fiz aqui, inclusive, neste vídeo. Então o Ciro se perde um pouco, na minha opinião, nessa dureza das críticas ao PT. Eu acho que a forma de ir ao segundo turno é ao contrário, é justamente elogiando o PT, elogiando mesmo. Eu acho que é ao contrário, sinceramente. Podem me chamar de doido, não tem problema nenhum, mas eu acho que é por aí. Eu acho que o Ciro tem que ser a segunda opção do eleitor do Lula sempre. Eu acho que o Lula tem que ser a segunda opção dos eleitores do Ciro Gomes sempre. É assim que eu me enxergo, é assim que eu enxergo como deveria ser. Se é, eu não sei, porque eu vejo um ódio muito grande do pessoal do Lula ao Ciro e do pessoal do Ciro ao Lula. Da mesma forma, a ponto de comparar, por exemplo, o Lula com o Bolsonaro, ou o Ciro com o Bolsonaro. Eles são antagônicos por completo, né? O Bolsonaro não consegue emitir um parágrafo, uma frase, uma ideia. Ele não consegue. E foi sincero ao dizer que não entendia nada disso, que ia colocar técnicos que entendiam, né? Então, na minha opinião, o Ciro Gomes se perde aí. Capaz, acho eu, de ser, de certa forma, na questão dos votos, né, engolido aí pelo Sérgio Moro, o ex-juiz que fazia política, lembra dele? Agora ele é político e vai tentar fazer política, continuar fazendo política. Então, acho que o Ciro vai ser engolido, em termos de votos, pelo Sérgio Moro, que é uma pena, porque o Sérgio Moro é mais um representante da extrema-direita, na minha opinião, na minha visão. Na verdade, todos esses, percebam, os que se apresentam candidatos. Luciano Huck, que já não se apresenta mais, votou em Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro provavelmente. Sérgio Moro não só foi, como foi ministro dele. O Mandetta foi ministro do Bolsonaro. O Dória, que é governador de São Paulo, apoiou, mudou o nome inclusive na campanha, era o Bolsodória, né? Já se arrependeu, mas esteve com o Bolsonaro, conhecendo o Bolsonaro. Porque vamos lá, se alguns de nós conhecíamos, né, eles conheciam. Então não tem por que essa decepção com o Bolsonaro. É até estranho, acho injusto essa decepção dessas pessoas com o Bolsonaro, porque eles conheciam o Bolsonaro, eles eram políticos, eles estavam no meio. O Dória já tinha sido prefeito de São Paulo. Então acho que o Ciro Gomes se perde nessa questão. Perde a oportunidade, na minha opinião, vai perder a oportunidade, não estará no segundo turno e não conseguirá sequer o terceiro lugar, na minha opinião. É uma opinião de hoje, novembro de 2021, quase um ano, 11 meses, 10 meses e meio para as eleições. Isso pode mudar, mas creio que não vai mudar. Acho que ou o Ciro ainda há tempo para mudar de conduta, né? Os acordos ainda não foram feitos. Quem vai ser o vice? Quem vai ser o vice do Bolsonaro? Quem vai ser o vice do Sérgio Moro? Quem vai ser o vice do Ciro Gomes, do Lula? Né? Quem vai ser o vice? Não duvide aparecerem aí surpresas, tá certo? Porque o nosso vice-presidente, o general Mourão, tem um nome político que se construiu ali como vice do Bolsonaro. A gente sabe que ele mostra uma postura mais equilibrada, embora tenha na raiz os mesmos pensamentos, claro, mas mostra uma postura mais equilibrada. É um cara fiel ao Bolsonaro, tá muito claro, mas ele tem as pretensões políticas dele, provavelmente. Ou como vice, ou até como candidato liderando uma chapa, né? Todos eles vão esperar aí ter 2%, 3% para poder se aventurar, assim, numa campanha política. Tem o Datena também, que já sugeriu-se aí, pelo menos a imprensa, nessa famosa preguiça da imprensa, né? Nós, profissionais de comunicação, temos uma certa preguiça e precisamos da notícia de que o Datena seria vice do Ciro. E os petistas começaram a zoar, condenar. Olha, Ciro, pega logo o Datena, senão o PT vai e pega, viu? Eu falei até assim brincando, porque é por aí, os acordos dessa coisa o PT não pode falar mais. Eu vou fazer depois vídeos falando também do Lula, do Bolsonaro, desses que se apontam aí, Lula na frente nas pesquisas. Não tem, na minha visão, como o Brasil dar um passo de novo para o centro, à esquerda, como seria, por exemplo, fora a figura do Lula, que é uma figura grandiosa, de forma justa, na minha opinião,
não tem outra figura, o Brasil continua sendo, na minha opinião, até infelizmente, sabe, um país de direita e conservador. Né? Você vê que o mercado financeiro sinaliza melhor com o Lula do que com o próprio Ciro Gomes, por conta do projeto econômico do Ciro Gomes, que é um pouco mais à esquerda, né? Pelo menos no que está escrito. Não estou dizendo aqui que vai aplicar. No que está escrito, o projeto, o plano econômico do Ciro Gomes, aí basta ver o que ele diz, basta ver o livro dele, é um plano econômico mais à esquerda. Acho que o Ciro Gomes está, inclusive, mais à esquerda nesse momento do que o próprio Lula. E o vice, a escolha do vice, dirá isso pra gente. Tá certo, gente? É isso. Sem aborrecimentos, por favor, dos petistas, dos ciristas, dos bolsonaristas, porque a ideia é essa mesmo, a gente fazer uma avaliação. Quanto ao Bolsonaro, vai ter que avaliar o governo. Bolsonaro vai para uma campanha, não vai dar golpe, espero, que não consiga e nem queira isso, porque quis, ficou muito claro, e vai ter que defender o governo dele. E olha, agora não é mais um ex-deputado, foi presidente, vai ter que defender o governo. O que é que foi bom? Vamos lá, quantas faculdades foram construídas, universidades públicas? Acho que, pelo que eu soube, foram fechadas algumas. Enfim, é assim, tá certo, gente? Vamos conversando, deixe seu comentário, deixe sua dica aí, compartilhe aí os nossos vídeos, divulgue para alguém, é um canalzinho pequenininho, surgiu agora, sem nenhuma pretensão. Grande abraço, até o próximo vídeo, tchau.